Vivam todos. Primeiro domingo de outubro, a liturgia coloca-nos no princípio do capítulo 10º do Evangelho segundo São Marcos. E abre este capítulo uma pergunta que já na altura alimentava muitas discussões. Não era propriamente o repúdio, o divórcio que estaria em causa, mas era as causas para esse divórcio. Seria permitido repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Ou teria de ser algum motivo muito forte? E Jesus devolve-lhes a pergunta que vos disse Moisés. E eles dizem, não, Moisés permitiu que nós passássemos uma carta de repúdio às mulheres. E Jesus volta a colocar a questão no sítio. Esta pergunta de Jesus não é inocente, é para que eles olhem para trás e se perguntem o que é que fez Moisés? E, sobretudo, porquê é que Moisés fez isso? E ao que parece, segundo podemos ler, o repúdio na altura de Moisés era de uma violência e de uma injustiça para as mulheres a toda a prova. Porque se por algum motivo o marido se desagradasse da sua mulher, simplesmente punha-a fora da tenda, empurrava-a para fora de casa e mais, não permitia que alguém se aproximasse dela para ajudar. Porquê? Porque ele tinha em sua posse um contrato onde dizia que ela era sua mulher. E ele dizia, não, eu é que mando nela, eu é que posso fazer o que quero dela. E por isso era uma situação ambígua, em que o homem, como que repudiava fisicamente a sua mulher, embora ficasse sempre com ascendência sobre ela, com poder sobre ela, com domínio sobre ela. E é exatamente aqui que Moisés vai agir. Por causa da dureza do coração dos homens, porque os homens, de facto, não se portavam à altura e eram altamente injustos, o que diz Moisés é, se tu enviares a tua mulher para fora de casa, tu tens que lhe passar uma carta de repúdio. E o que é essa carta de repúdio? Essa carta de repúdio diz, sobretudo, que ela já não é minha mulher, eu já não tenho poder sobre ela. O homem que expulsasse a mulher de sua casa deixava de ter o poder de impedir que outros se aproximassem dela para lhe darem algum auxílio, alguma ajuda, ou até para a acolherem em sua casa. E é exatamente isto que diz Jesus. Moisés não lhes deu a possibilidade do repúdio para eles fazerem o que quisessem ou para andarem a discutir quais é que são as razões para se passar a carta de divórcio ou não. A razão pela qual Moisés pediu isso é outra. Era por causa da dureza do coração dos homens. E o que Jesus faz é repor na originalidade. No princípio não era assim. Quando Deus os criou homem e mulher. Por isso o homem deixará a sua casa para se unir à sua esposa, e já não são dois, mas um só. Não separa o homem o que Deus uniu. Este ensinamento de Jesus é um ensinamento que ainda hoje nós precisamos de aprofundar, de reler, de entender a exigência cada vez que um homem e uma mulher se unem, porque mexe-se com o que há de mais íntimo do homem e da mulher. São dimensões muito profundas e muito importantes e também muito frágeis. É campo onde é muito fácil se fazer sofrer a um e ao outro. E por isso, de facto, hoje os desafios que se colocam à Igreja, e o Papa Francisco disse-o tão bem na Amoris Laetitia, estamos a viver o ano da família Amoris Laetitia, é, em primeiro lugar, perceber esta indissolubilidade do casamento. Em segundo lugar, trabalharmos todos muito bem pela boa formação das crianças, dos jovens, dos namorados, da boa preparação do casamento. Um casamento não se começa a construir no dia em que no altar fazem o compromisso, os votos um ao outro. Começa muito antes. E é preciso, de facto, apostar, fazer este acompanhamento antes do casamento, durante e até depois do casamento destes casais, porque este é um campo muito sensível, é um campo onde as fragilidades são imensas, onde se faz sofrer o outro, o companheiro, aquele que se ama, é aquele que às vezes mais se faz sofrer, e por isso, ou a companheira, e por isso, de facto, o Papa Francisco pede-nos isso, e pede-nos mais, pede-nos também para estarmos atentos, porque infelizmente,
com as deficiências das preparações, as deficiências dos entendimentos do que é o próprio sacramento do matrimónio, muitas vezes, infelizmente, há casamentos que são nulos, porque fazem falta vários pressupostos para a validade do casamento. A verdade, naquele momento, não podem mentir, têm que estar a dizer a verdade um ao outro. A liberdade, porque de facto ninguém pode casar obrigado, ninguém pode casar coagido. E a capacidade. E aqui a capacidade tem um espectro enorme onde pode e deve ser vista e revista. Este é um campo que exige muito a nossa atenção. O Papa Francisco tem-nos alertado muito para isso. Não se trata de diminuir o valor e a importância do casamento. Pelo contrário, o Papa Francisco pede-nos para falarmos claramente, para fazermos uma formação clara sobre a importância do casamento e, ao mesmo tempo, também nos pede para termos em atenção tantos homens e mulheres que acabaram os seus matrimónios, que já não convivem um com o outro, muitas vezes que já reataram em novas relações e que estão em sofrimento, que estão em situações pouco claras também ao nível da própria igreja, da própria regra, e o Papa aí pede-nos para sermos muito atentos, muito próximos e os ajudarmos na clarificação. Porventura haverá casamentos que são nulos e é preciso verificar essa nulidade. Haverá outros que são válidos e é preciso aprender a sofrer e aprender a viver as consequências do próprio casamento e ajudar e estar perto das pessoas. Saber é, sobretudo, que todos somos filhos de Deus e que Deus a todos quer salvar, a todos quer chegar. Não há ninguém que fique fora. Por mais complicada que tenha sido a vida, por mais asneiras, desculpem a palavra, que se tenha feito, Deus não abandona ninguém, Deus não larga ninguém. E todos precisamos de nos reaproximarmos uns dos outros, nos ajudarmos uns aos outros, de estarmos atentos uns aos outros. Este Evangelho é de uma plena atualidade. Como na verdade, precisamos de recuperar esta boa formação, esta tradição belíssima do sacramento do matrimónio. Hoje rezo por todos os casais recentes e pelos mais anos de caminho, por aqueles que infelizmente viram goradas as suas expectativas, pelos que se separaram, pelos que ficaram sozinhos, pelos que reconstruíram a sua vida com outras pessoas. Peço por todos, para que a todos possa chegar a luz desta palavra, o amor de Cristo, e como o Senhor quer verdadeiramente sanar tantos corações que estão feridos. Um santo dia para vós e para todos os vossos.